Da tua filha, que ela ministre ao nosso coração, que traga verdades que tu mesmo tem para a nossa vida, possamos ser edificados nessa manhã e o teu nome honrado e glorificado é o que nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Usa a Inês com graça, poder, autoridade para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos, amém. Amém. Eu vou pegar as placas, tá? Tá bem irada a pessoa hoje. Ai, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Bom dia. Para quem eu não dei bom dia ainda. Oi, Rose. Eu tenho que ficar aqui, né? Não dá para ir mais para lá. Tem que ser, né? Por causa do vídeo. Posso ficar andando? Porque tem mais gente ali do que aqui, né? Então, a semana passada, nós falamos... Temos visitantes hoje? Temos? Acho que não, né? Mas a semana passada nós tínhamos bastante visitantes, né? Até. Foi bom. Mas nós falamos... Todos aqui fazem o curso de servos? Não, né? Quem não faz? Quem não está inscrito no curso de servos? Não, desse módulo, né? Não está inscrito, tá. Quem não está inscrito, então, como a gente começou a semana passada, que não veio na semana passada, eu não sei quem não veio, mas nós começamos falando sobre a soberania de Deus na família, né? E a soberania de Deus desde o princípio de todas as coisas. Começamos ali em Gênesis e falamos sobre isso, sobre o quanto o Senhor se manifesta em Gênesis de 1 a 3, trazendo a palavra dele como um alicerce para a família. Então, se nós podemos encontrar alicerce, fundamento, princípios para a família, para vivermos bem em nossa casa, nós encontramos ali em Gênesis de 1 a 3. Então, aí a gente lê normalmente Gênesis de 1 a 3 como a historinha da criação, né? Historinha. Então, nós contamos para as crianças, nós até usamos o texto de uma forma bem lúdica, né? E imaginamos, criamos imagens na nossa mente sobre o Jardim do Éden, sobre como Deus formou o homem ali de um bonequinho de barro, né? De terra, como ele fez isso, como ele criou os animais a partir disso também. Como ele criou a mulher, tirando uma costela do lado do homem, e criou a mulher. Como foi isso tudo? Então, a gente imagina, nós somos seres imaginativos e somos criativos também, porque nós somos criados à semelhança do Senhor também nesse aspecto. Então, nós vimos ali, a semana passada, eu disse que iria falar sobre princípios, né, do Senhor, na palavra dele, que nós pudéssemos estar pensando nesses princípios na nossa casa. Então, nós falamos do princípio de soberania. E usamos o texto de Colossenses 1,16 para falarmos sobre isso. Eu gostaria de abrir com vocês lá em Colossenses 1,16. Só para que nós vamos ler esse versículo várias vezes no decorrer do módulo Família e lembrarmos dele para que a gente possa decorar ele na nossa vida. E tem uma canção, tem uma música que fala dessa passagem, e eu gostaria que isso ficasse na nossa mente, né, como um exercício de lembrarmos de quem é Deus para nós, na nossa vida, e sobre todas as coisas, né, sobre todas as pessoas, sobre a criação, sobre os céus e sobre a terra. Então, lá em Colossenses 1,16 está escrito: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a gente vê aqui um resumo ali de Gênesis, né? Que Deus cria todas as coisas e ele foi criado por ele e para ele. Porque todas as coisas ali convergem para o Senhor. Então, nós falamos sobre isso, falamos sobre a importância da nossa casa ser reconhecida como instituição criada por Deus. Então, a família
é uma instituição criada por Deus. Existem outras instituições que não são criadas por Deus. Por exemplo, eu vou dar exemplo de uma escola. A escola não é uma instituição criada por Deus. A escola é uma instituição criada pelo homem. O homem viu necessidade de ter uma outra instituição que o ajudasse, que o apoiasse, que o acolhesse na educação dos seus filhos. E aí o ser humano foi lá e instituiu a escola. Não foi criada por Deus. Não estou dizendo que é errada, mas vamos ter cuidado e pensar nisso, né? Porque tem gente que fala, mas a escola foi Deus. Não, né? Nem a escola cristã foi Deus que criou. Deus não criou essa instituição. Deus criou a instituição família, criou a instituição governo, criou a instituição igreja. A instituição escola e outras instituições não foram criadas por Deus. Mas só para a gente trazer isso, porque a instituição escola, ela faz muito parte da nossa vida, né? A gente tem a instituição escola como uma continuidade da nossa casa. A gente vai falar sobre isso no decorrer do módulo família, mas hoje eu queria falar com vocês sobre 2 outros princípios que estão ali na palavra, entre Gênesis 1 a 3, ali, nesses versículos, que trazem muitos ensinos sobre a família. É o princípio de governo e o princípio de caráter. Ai, como é que estão isso lá? Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 1, de 26 a 28, e vamos ler. Se tu vai colocar ali, eu vou usar a Almeida 21. Deixa eu tirar o som daqui. Eu coloquei aqui a Almeida 21, tá? Para a gente acompanhar. Obrigada. Todos abriram ali? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aqui nessa passagem, Deus entrega um domínio ao homem. Deus entrega ao homem o governo, junto com ele, sobre toda a criação. Olha que coisa linda. Então, Deus dá ao homem o governo sobre a terra, junto com ele. Porque o Senhor confiou no homem, entregou para o homem ali e disse: agora tu domina. Olha bem para esses animais aí, olha bem para essa criação, tu pode sujeitar todas elas debaixo do teu governo. E em Gênesis 2, vamos lá para Gênesis 2, no versículo 19 e 20, Deus disse mais a eles: e o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todos os animais do campo. Deus, ainda além de dar o governo, ele dá ao homem o direito de escolher o nome dos animais. E como o homem chamou, assim foi. Tanto o homem quanto a mulher recebem governo sobre toda a criação. E foi dado pelo próprio Criador. Olha que coisa linda. Além deles serem deixados por Deus, né? Nós vimos na outra aula que Deus entrega para eles um jardim maravilhoso, né? Que Deus prepara todo o cenário. Deus soberano, cuidadoso, amoroso, entrega para eles todo um cenário de vida maravilhosa. Né? E nós vimos também que Deus fez a mulher, né? Fez a mulher do homem.
a partir do homem, Deus cria a mulher e entrega para ele. E que Deus olhou o homem e viu assim, não é bom que ele esteja só. Isso está escrito ali em Gênesis 2. Gênesis 2. Não é bom que o homem esteja sozinho. Não foi o homem que percebeu-se sozinho. Foi Deus que percebeu a necessidade do homem. Aí nós falamos na outra aula, e vamos lembrar hoje, o quanto nós, às vezes, nos antecipamos a Deus, buscando alguma necessidade, buscando algo que às vezes nós nem precisamos. E nós corremos de um lado, corremos do outro e clamamos a Deus, nos ajoelhamos, ficamos desesperados, mas não recebemos. Talvez porque aquilo não seja necessário para nós. Mas nós achamos que é, e a gente fica bravo, e fica nervoso. Mas o Senhor não deixa que nada que você precise te falte. Aquilo que tu recebe é o que tu tem necessidade. E às vezes a gente não se dá conta de que a tribulação também é uma necessidade. De que a falta de algo também é uma necessidade. Que de repente a gente tem para que a gente seja tratado por Deus no nosso caráter. Que a gente vai falar dele já daqui a pouco. Eles recebem também, dentro desse princípio de governo, eles recebem autonomia de escolha. Deus dá a eles a autonomia, o direito de escolher que nome eles dariam aos bichos, aos animais. Olha que coisa mais linda. Né? Deus não diz assim, ó, agora tu vai chamar esse bicho desse nome, desse. Não. Deus dá o direito deles escolherem. Tudo estava lindo e maravilhoso. Eles foram criados para pensar como Deus. Para pensar moralmente como Deus. Para pensar criativamente como Deus. A imagem e semelhança. Eles governavam com Deus e como Deus. E isso foi entregue pelo próprio Senhor. Depois nós vemos o princípio de caráter. Vamos ler em Gênesis 2,15 como é que isso começa. Em Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou onde? No jardim do Éden. Um jardim à parte da criação. Para que o homem o cultivasse e o guardasse. Trabalho. O trabalho não foi criado por causa do pecado, tá, gente? Tem muita gente que diz assim, eu pego Adão lá porque, né, foi por causa dele que a gente tem que trabalhar, né, desse jeito, sofrer tanto. Não. O trabalho já tinha sido instituído por Deus. Então, o trabalho é bênção, amém? O trabalho não foi dado por castigo. Ele já havia sido dado por Deus para que o homem testificasse do caráter de Deus. Como foi que Deus criou a terra? Como foi que Deus criou os céus? Como foi que Deus criou o homem? Foi dia a dia, ele foi dizendo, ele foi fazendo, ele criou os animais do pó da terra. Ele criou o homem do pó da terra, não foi só uma palavra dita. Deus criou todas as coisas a partir do seu caráter. E o que é caráter? A definição da palavra caráter vem de caractere, né, que é uma marca, um selo. Quando a gente pensa em características, né, a gente pensa de marcas da nossa identidade, né? Do nosso jeito de ser. Então, quando eu penso nas características de um produto, quando eu penso nas características de algo, eu penso nas marcas, naquilo, na qualificação daquilo. Então, o caráter, ele é uma marca, é uma impressão, é um cunho, né? O cunho, ele é feito com ferro, né? Com impressão a ferro. Então, é uma qualidade distintiva. E o trabalho, ele exige um esforço. Quando o Senhor fala da palavra cultivo, para que a terra fosse cultivada pelo homem, todos conhecem o sistema do cultivo, como ele acontece?
a terra precisa ser trabalhada, né? Ela precisa ser tratada. Então, isso exige um trabalho, um esforço físico para que a coisa aconteça. Então, quando Deus estabelece ali o cultivo, ele vai trabalhar o caráter do homem. Ele está dizendo ao homem, você vai ser trabalhado no seu caráter para ser mais parecido comigo. Então, cultive e guarde a minha semelhança, que eu trabalho e guardo. Então, ali o caráter de Deus estava sendo impresso no homem e ensinado ao homem. Vamos imaginar um selo, né? Quando eu vou selar alguma coisa, aí eu tenho a marca, né, que é desenhada, e aí a gente imprime. Então, exige um esforço, exige um trabalho, exige até um certo sofrimento da coisa que está sendo marcada. E como a gente forma o nosso caráter? A partir do nosso nascimento. É por esforço de construção das nossas habilidades. Então, nós vamos aprendendo a ser de alguma forma. Então, nós vamos aprendendo. Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é um selo de Deus em nós. Amém? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o selo, o caráter do Senhor em nós. Então, quando nós nascemos de novo, nós vamos aprendendo a ser como o Senhor a partir da palavra de Deus. É fácil? É fácil sermos como o Senhor? Não é fácil, porque aí a gente vai falar de natureza pecaminosa, mas pensando já na nossa natureza, a gente vai aprendendo a ser mais parecido com o Senhor e matando a nossa natureza pecaminosa. Então, para termos o caráter de Deus em nós, nós já temos por natureza, mas nós ficamos ali apagados pelo pecado. Para que a gente retome isso, nós precisamos nos esforçar para realizarmos aquilo que é de Deus em nós. Em Romanos 5, de 3 a 4, na versão NVI e na King James atualizada, tem uma tradução que eu acho assim excelente, que fala sobre essa questão do caráter. Em outras versões, usa a palavra experiência no lugar de caráter. Mas a experiência também é algo que, para se adquirir, gera sofrimento, certo? Então, quando alguém traduziu para experiência, também traduziu pensando nesse esforço de ser formado, de ser moldado, de ser construído. Então, vamos ver ali em Romanos 5, de 3 a 4. Na NVI. Aí está colocou a NVI, tá. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Então, Romanos traz que para termos um caráter aprovado pelo Senhor, nós vamos sofrer uma tribulação. Então, vamos sofrer de alguma forma, para que seja produzida uma perseverança, e a perseverança em prosseguir, em não desistir diante da tribulação, nós vamos ter em nós, gerar em nós, será gerado em nós um caráter aprovado pelo Senhor. Quem é que se considera perseverante? Não precisa levantar a mão, mas percebe que quando você persevera diante de uma dificuldade da sua vida, no final tu sai melhor. No final tu sai mais experiente. No final tu pode dizer para alguém, olha, vai passar. E eu vou te dizer o que eu aprendi com isso. E eu vou te dizer como eu me tornei com isso. Então, quando Deus fala de caráter e que o homem precisava cultivar
o jardim, pensando nessa formação do caráter do homem, era para ele dar responsabilidade ao homem. Quando nós perseveramos na nossa vida, nós nos tornamos mais responsáveis. Nós podemos dizer que respondemos por determinadas dificuldades na nossa vida, por determinadas demandas que vieram sobre nós. Então, isso é colocar a tua vida diante de Deus para que tu receba um caráter aprovado. E o Senhor dá ao homem essa incumbência para que ele seja responsável. A marca do caráter de Deus é responsabilidade, é fidelidade. Eu costumo dizer que criar filhos, e que Deus não é assim, para que eles obedeçam por obedecer, só por obedecer, não está imprimindo nada no seu coração. Tem que me obedecer porque eu disse que tem que me obedecer. Não está imprimindo nada no coração dos filhos, assim como Deus não imprime nada no nosso coração dessa forma. O que Deus quer de nós é uma obediência com responsabilidade. Para que eu saiba exatamente para que fim será aquilo. Para que eu, no meu coração, eu saiba que isso é para agradar a Deus. Eu vou fazer porque eu vou agradar a Deus. Que seja só por isso, que já é tudo. Já é uma obediência a Deus com responsabilidade. E o que nós queremos dos nossos filhos não é nada diferente disso. Então não adianta mandar por mandar. Dizer tem que fazer porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Aprenda a dizer para os seus filhos os motivos, os porquês, para onde eles irão com tudo aquilo. Por isso que o primeiro mandamento com promessa é que os filhos obedeçam aos pais para que tenham uma vida longa e feliz sobre a terra. Existe uma promessa nisso tudo. E nós sabemos também que quando nós obedecemos o Senhor, nós vamos ter uma vida melhor. Amém? Então o Senhor, Ele não diz que eu tenho que fazer algo porque eu tenho que fazer. Aí o Senhor entrega tudo isso ao homem, mas Ele dá um limite. Porque Ele conhece a sua criatura. E aí Ele limita o homem e a mulher. Apesar dele ter feito eles a sua semelhança, a sua imagem, o diabo já tinha causado. O diabo já tinha causado. E ele estava por ali, querendo estragar a obra de Deus. Então o Senhor dá um limite para o homem e para a mulher. Ele dá um limite para a criatura dele. Aí em Gênesis 2, 16 e 17, a gente vê que Deus chama o homem e diz para ele: filhos, vocês precisam me obedecer. Então presta atenção. Limite com responsabilidade. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. 2, 16 e 17. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Do hebraico original, morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Qual é a palavra, amor? Mote? Mote? Mute é mute. Mute tá mute. Morrendo, morrerás. Morrendo espiritualmente, se separando de mim, filhos, morrerão fisicamente, para que não vivam eternamente separados de mim. E um dia possam ter a redenção. Eles eram, juntos com o Senhor, governantes de toda a terra. Eles governavam os animais, não governavam? Aí vem lá a serpente, né? O diabo toma a serpente ali, o animal mais astuto do... né? Pega, se faz lá, se entra na serpente, e a mulher não dominava a serpente? Não podia ter dito, cala a boca, sai daqui. Ficou rondando
A mulher tinha pecado? Não. Ela não tinha natureza pecaminosa. Se ela que não tinha natureza pecaminosa foi rondar o pecado, o que sobra para nós? Então não vamos condenar a Eva, amém? Eles tinham tudo à disposição, eles tinham todas as árvores do jardim à disposição, tudo era para alimento deles. Só existia uma restrição. Mas a gente que é filho, né, que já foi criança, e que tem criança em casa já sabe, né? Se disser não faça, a coisa fica complicada. Aí que a gente fica apavorado. Por que não? E a Eva estava ali, né? E a serpente, mais sagaz que todos os animais do campo, conversou com a mulher. E a mulher, essa palavra está lá em Gênesis 3, de 1 a 6, que a gente não vai ler agora, gravem para vocês lerem depois. Ela foi ali. E Deus, Ele dá o governo para o homem, para a mulher, sobre todas as coisas, sobre a criação e sobre todos os animais. Mas antes de dar o governo sobre tudo, Deus, ali naquele lugar, Deus estabelece um autogoverno. Não é sobre só essa criação que vocês vão ter que governar. Vocês precisam governar o coração de vocês. A mente de vocês, os desejos de vocês. Porque Deus sabia que eles iriam desejar. Deus sabia, Ele sabia de todas as coisas. Então Deus disse, governem-se a si mesmo. Eu vou dizer o que vocês não podem fazer, o que vocês precisam cuidar para não fazer. Para além do governo da criação, Deus pede o autogoverno. Para além do caráter, que deveria ser a semelhança do Senhor, trabalhado no Senhor, eles tinham que ter cuidado com todas as coisas dos jardins e um com o outro. Eles deveriam ter cuidado de se guardarem um ao outro. De guardarem os seus corações e de guardarem um ao outro. Então, o caráter do Senhor, o governo do Senhor estava ali com eles. Mas eles ainda eram criaturas. E a mulher, lá em Gênesis 3, de 1 a 6, diz que a mulher parou para conversar. Ela parou para ouvir alguém que estava dizendo diferente do que ela tinha ouvido do Criador. Será que isso só aconteceu com Eva? Será que às vezes a gente não para ouvir o que o mundo está dizendo? Nós lemos, a semana passada, nós começamos lendo Romanos 12, 1 e 2. E diz ali que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos tomar a forma do mundo. E como é que a gente vai tomar a forma do mundo? Não, eu sou criatura de Deus, eu sou filha de Deus, filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Não tem mais jeito de eu tomar a forma do mundo. Mas sim, nós tomamos a forma do mundo quando a gente começa a pensar como o mundo. Quando a gente começa a cogitar no nosso coração como o mundo pensa. Sobre família. Semana passada eu comecei perguntando o que é família. Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da sua vida? Por que você vive? Qual a razão da sua vida? Para quem e para que você vive? Se a gente não tem uma resposta imediata, voltada para o Senhor, a gente talvez esteja divagando sobre outras questões. E a gente precisa repensar isso em nós. Eva estava ali, não tinha motivo para divagar sobre outras questões. Tudo era perfeito e maravilhoso.
E na nossa vida, tudo é perfeito e maravilhoso? Será que a gente não vai buscar soluções para os nossos problemas no mundo? Meu marido sempre diz, né? Ele fala assim, a primeira solução que a gente pensa quando está doente é, vou procurar um médico. Alguém conhece um para me indicar? Antes de orar. Não que a gente não tenha que procurar um médico. Tem sim. E se o médico receitar uma medicação, tome a medicação. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro lugar que a gente vai buscar ajuda é no homem. É no mundo. São nas instituições criadas pelo homem. Eu preciso que o meu filho tenha a melhor educação. Mas eu não vou me esforçar para fazer isso, porque nem consigo. Eu vou escolher a melhor escola. Mas lá eles ensinam tudo que não é de Deus. Mas meu filho tem que ir para o mundo mesmo. Aí uma hora ele vai escolher. Precisamos pensar como Deus pensa. E para que a gente pense como Deus pensa, a gente tem que ler muito a palavra dele. A gente tem que ouvir muito dele. E olhe que mesmo assim, se a gente ainda dá lugar na nossa mente para outras vozes, a gente corre o risco de Eva. De ouvir a voz que não é de Deus. E ela é sutil, né? E esse ensino de Gênesis é muito importante, porque a serpente, ela usa a palavra de Deus e distorce. Ela distorce a palavra de Deus. Ela faz Eva ficar assim, não, será? Será? Mas não foi bem assim. Lá está escrito que a mulher precisa ser submissa ao marido. Não, que isso? A gente vive em outro contexto histórico. Tem nada disso. Tá louca. Vou te emprestar um livro. Tu vai ler, tu vai ver como... vai pensar diferente. E ele é cristão, viu? O homem tem que morrer pela sua esposa, não sabe o que eu tenho lá em casa. Não sabe como é que é. Como assim eu vou morrer para aquela mulher? Ela é uma doida. Ela não tem juízo. Ela assim, ela me mata. Ela não me respeita como homem. Ela me humilha. Mas o que a palavra de Deus diz? Não, se a sua mulher faz isso aí, eu vou te dizer. Larga, que é laço. Já ouviram esse termo no mundo espiritual? Larga que é laço. Ela está fazendo isso para você não se sentir mais digno. Porque um homem precisa ser digno. Uma mulher precisa ser amada. Tu nasceu para ser feliz. A gente falou sobre isso na última aula. A primeira, lá, o domingo passado, no culto. Culto, né? É um culto, tá, gente? A gente está aqui para cultuar Deus com o ensino da palavra, amém? A gente usa o termo aula porque a gente acaba falando muito em aula. Mas nós falamos sobre a ideologia libertária, que é contrária às verdades absolutas. Porque a ideologia libertária, ela torna tudo relativo. Tudo relativo. Se não for para o meu bem, não serve. O homem é o centro. O humanismo é o centro. Então, é tudo pelo homem, tudo para o homem. Aí a gente entra naquela questão dos direitos humanos, do social, dos direitos sociais, das reivindicações sociais, de tudo que é direito para mim. E o que é de Deus? Será que Deus não pensou nos meus direitos? Tudo relativado. Relativizado, né? E a Eva foi lá e cobiçou o fruto. Em 1 João 2,16, vamos ler ali. 1 João 2,16. Depois, né, de muitos anos, muitos séculos, né? Aí vem o apóstolo João e faz um resumo dos sentimentos de Adão e Eva diante da árvore, da serpente e do diabo.
1 João, lá no finalzinho. Acharam? Tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, ou a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo, o diabo. Ele domina este mundo. Domina no sentido cultural, no sentido, né, nesse sentido. Domina o coração dos homens, dos governos. E aqui diz que o desejo da carne, Eva desejou o fruto, cobiçou com seus olhos. E aí quando o diabo diz para ela assim, conhecereis que o que Deus não quer que vocês conheçam como Ele, o bem e o mal. Tu quer ou não quer conhecer como Ele? Soberba da vida. Nós queremos ser igual a Deus. Nós queremos dominar a nossa vida. Nós queremos dominar a nossa casa. Nós queremos dominar socialmente. Isso é inerente no homem. Eva revelou lá, Adão também. Eles revelaram que era isso que eles queriam, pensar como Deus. E quantas vezes a gente não pensa como Deus? A gente vai na frente resolvendo todos os problemas e depois a gente fala, mas será que era isso que Deus queria? Aí começa as coisas a dar errado, tu começa a ter ansiedade, tu começa a ter depressão, tu começa a sofrer disso, daquilo, aí tem que procurar médico, tem que procurar ajuda, pergunta para um pastor, pergunta para outro, vai buscando justificativa para o seu querer, porque no fundo a gente quer dominar. Porque no fundo a gente é centralizador, dominador, controlador. Nossa natureza. E a gente deixa Deus para segundo plano. Aí quando Deus vem para falar com a gente se esconde. A gente foge de Deus. E aí se vem alguém com uma palavra, tu já acha que foi confronto com seu eu. Aí tu começa uma briga com alguém, com uma pessoa na sua casa. Imagina uma mulher dar uma palavra para o homem, dizer para ele, amor, isso não está na Bíblia, isso está errado. Está louca, mulher? Quem é tu para me ensinar? E o homem vem para a mulher e a mulher está lá cheia da razão. E ela diz assim, para! Olha o que tu está fazendo, tu é cristão e me trata desse jeito. Nós dominamos, controlamos. Nós somos assim. O que a gente precisa? Da cobertura que o Senhor deu para Adão e Eva. A gente precisa disso. E como acontece na nossa casa, né? Em Efésios, a palavra de Deus tem tudo para nós. O Senhor tinha toda a palavra estava ali, Ele ia lá encontrar com Adão e Eva nas tardes. Ele passeava e chamava eles para conversar. Pensa nisso. Hoje a gente não tem pessoalmente, né, fisicamente assim, para palpável, mas a gente tem toda a revelação de Deus aqui. Eles tinham a revelação boca a boca, face a face. Nós temos a revelação aqui, boca a boca de Deus, homens de Deus. Nós lemos isso na última aula em Timóteo, que homens de Deus foram inspirados pelo Senhor e nos deram a palavra de Deus que é útil para ensinar, para corrigir, para repreender em justiça, para que nós, homens e mulheres de Deus, sejamos aptos, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra de Deus. Então, tudo que eu preciso saber sobre a minha casa, sobre a minha vida com Deus, para Deus, está aqui. Está aqui. Mas aí eu acabo gastando a maior parte do meu tempo, falo por mim, assistindo série, ouvindo podcast, lendo livros que às vezes são cristãos, mas são laissez-faire, que são faça qualquer coisa,
desde que o seu coração esteja bem, passeando com os amigos, com as pessoas, arrumando minha casa, trabalhando fora, gastando horas e horas a fio, trabalhando para recursos que vão me causar benefícios, bens materiais. A gente acaba se desgastando muito, ou se gastando muito, e não tem tempo de ouvir a Deus. E aí a gente se pergunta, por que a nossa casa está ruim? Por que o nosso lar não está legal? Ou eu leio muito a Bíblia, leio muito, mas só para ter conhecimento, não para vivê-la. Em Efésios 5, escrevam aí em algum lugar, mas depois vai estar na gravação, e depois eu vou mandar essas anotações, eu mando no grupo ali, tá? Se alguém que não é do curso quiser também, depois pede e a gente passa. Efésios 5, do versículo 15 até Efésios 6, no versículo 4, fala sobre o que Deus... Um resumo, tá? Toda a Bíblia trata da família. Toda a Bíblia. Temos exemplos de famílias. Os exemplos de famílias não são doutrinas, são experiências para eles, que sim, podemos tirar um ensino ou outro, mas não é doutrina para a nossa vida. Eu não posso pegar a experiência de Davi e transformar em doutrina para a minha vida. Eu posso pegar o ensino ali e fazer uma aplicação para a minha vida, porque era outro contexto, era outra realidade. Davi ia para a guerra, não vamos, né? Então, tem muitas coisas. Eu não posso pegar... Obrigada, amor. Eu não posso pegar a história de Jó e trazer para a minha vida, né? Mas eu posso pegar os ensinos de Jó, aplicar para a minha vida, aprender com a vida dele, porque lá em Romanos, acho que diz que tudo que antes foi escrito, Romanos, para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos ler toda a palavra. Não existe um livro mais importante que o outro. Mas, nesse texto especificamente, nós vemos um resumo que Deus traz ele faz uma alegoria, não, uma aplicação, uma comparação entre a igreja de Cristo. Eu fico olhando para o meu mestre, já perceberam, né? Ele faz uma comparação da igreja de Cristo com a família. Então, ele pega ali e começa a dizer que Cristo Jesus é o Senhor da família. Que Cristo é o cabeça. E aí ele fala o cabeça da igreja. Mas aí a gente continua lendo e vai vendo que aquela igreja, ele faz uma comparação com a família. Quem é a igreja ali? É a mulher. Quem é Jesus ali? É o homem. O que foi que Jesus fez para a igreja? Morreu por ela. Mesmo ela sendo pecadora. Foi até o sangue por ela. Morreu. Deu a sua vida. Se entregou por ela para que ela fosse santificada, purificada e se apresentasse imaculada. Então, nós vemos que o Senhor, ele faz essa comparação para que o homem pare de dizer que ele é o cara na casa e que ele é o que manda em tudo. O Senhor Jesus disse que para ser líder, para ser quem ele era, ele tinha que servir. Ele lavou os pés do traidor. Ele beijou, ele serviu o traidor. E no final ele disse assim, perdoai o Senhor. Eles não sabem o que fazem. Quando a gente faz isso na nossa casa? Mas é isso, viu, jovens? Vão casar, né? Um dia. Pensem nisso. Meninos, vocês vão ter que ser Jesus na casa de vocês? Menininhas, um dia vocês vão crescer.
Vão ser mulheres. E o homem que vocês escolherem precisa ser um homem de Deus, para ele ser Jesus na casa de vocês. E a mulher, ela é a figura da igreja. Como a igreja precisa se apresentar diante do Senhor? Respeito, honra, submissão. Ah, mas eu não vou obedecer e respeitar meu marido, eu não vou obedecer, não. Obedecer fica para os filhos. Eu não vou me submeter ao meu marido, eu não vou me sujeitar a ele, eu não vou respeitá-lo, porque tu não sabe que ele nunca vai chegar aos pés de Jesus. Aquele não. Mas não é o que está escrito. Não está escrito que a igreja precisa ser perfeita para Jesus morrer por ela, e não está escrito que o homem tem que ser perfeito para a mulher respeitá-lo, honrá-lo. Nós precisamos começar a ler a palavra para o que Deus diz para mim, e não para o que Deus diz para o outro. Não fica lendo a Bíblia, homem, para o que Deus diz para sua mulher, porque senão você vai acusá-la. Isso não é de Deus. Não comece a ler, mulher, pensando no como seu marido tem que ser para ti, porque senão tu vai começar a acusá-lo. Tu tem que absorver o que Deus diz para ti, sobre como tu tem que ser. Então, Cristo é o Senhor da família, o marido representa Jesus e deve agir como ele agiu. Maridos, peguem isso. Mulheres, peguem que a mulher vem figurada como igreja de Cristo, deve respeitar seu marido como ao Senhor Jesus. Peguem isso. Filhos, vocês devem honrar e obedecer o pai e a mãe, independente de como eles são, como ao Senhor. Pais, vocês devem criar seus filhos na disciplina e no ensino do Senhor, sem irritá-los e sem provocá-los a ira. Sem provocar os filhos a ira. Como fazer isso? Inês está falando assim, ó, é muito bonito, é legal. Mas, menina, eu sou casada com a Alberta há 41 anos. 42 anos. E mais os 2 anos e meio de namoro e noivado. Nós temos 3 filhos adultos, 2 mulheres e 1 homem. 2 netos adolescentes, 18 e 16. Nós já nos separamos, ficamos separados 4 anos e meio. Retomamos, recasamos e estamos aqui. Ministério de Casais, Ministério de Ensino. Não foi nada fácil. Não tem sido. Eu sei que não é. Só tem uma forma da gente fazer isso. Adão e Eva não tinham pecados. E eles caíram. Que resta para nós? Só tem uma forma. Lá em Gálatas 5. Eu vou pedir para vocês abrirem. Gálatas 5. Deixa eu abrir aqui, que aí eu leio na versão Almeida 21, que vai colocar ali. Gálatas 5. Eu trouxe a minha Bíblia, aqui é uma outra versão, tá? Por isso que eu gosto da Almeida 21. Então, eu mostro ela, porque assim, a Bíblia mostrada é legal, né? Eu acho que se eu mostrar um smartphone não vai dar certo. Então, Gálatas 5, de 16 a 26. Para terminar, dá tempo, né, amor? Tá. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes,
ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno. Como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Praticam, vivem nelas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Se andamos no Espírito, vivemos pelo Espírito. Existe uma forma. Andar em Espírito. Nós vamos errar? Vamos errar. E a gente vai falar isso em outro momento. Mas o perdão, o Espírito Santo também nos leva a fazer. Pedir perdão é milagroso. É milagroso. Tem uma palavra em Provérbios que diz que a palavra mansa manda embora o furor. A palavra mansa com perdão. Perdão. Perdão é humilhação, mas humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Tudo que eu fizer no Espírito de Deus será bem feito. Como eu vou saber como andar no Espírito? Palavra de Deus. Leiam a palavra, estudem a palavra, vivam pela palavra, porque ela é útil para ensinar, para corrigir os nossos erros, para nos repreender, para nos constranger no amor de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vou passar aqui para o meu marido para encerrar. Ó, deu um tempinho. Olha. Bem certinho. Amém. Vamos ficar em pé. Você recebeu? Entendeu a palavra de Deus? Como a palavra de Deus é rica, né? Como nos instrui. E a gente é de fato mesmo, como foi dito, resumindo, a gente erra se quiser. Isso está na nossa mão. Mas Deus é bom, que o Espírito habita em nós, amém? Então, quem está de familhinha aí, de casalzinho, então vamos lá, está friozinho, aproveita. Não, né? Quem está com a família, não é casal, também faz a mesma coisa. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque juntos somos edificados e instruídos a vivermos de acordo com a Tua vontade. Sempre, Pai, seja em família, seja fora dela, mas sempre nos orienta, nos conduz a vivermos a Tua vontade, Pai. Obrigado pelos alertas do cuidado que temos que ter no andar próximo ao pecado, e nos afastarmos da Tua palavra, em esquecermos das verdades eternas. Muito obrigado pela orientação, obrigado pela prevenção que Tu nos trouxe nessa manhã, por isso nos ajuda a cumprirmos a Tua vontade sempre, Pai. É o que nós oramos, agradecidos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos encerrando o culto, que tenha um bom domingo.